E tem um outro problema que a gente deve ver esse ano nos Estados Unidos, ano de disputa pela Casa Branca, que é o seguinte. Hoje, um dos empregos que a inteligência artificial pode tirar é o do diretor de cinema ou do produtor de filme, né? Porque você coloca um prompt lá, fabrique uma cena de um cara andando numa moto no meio do deserto e de repente cai um míssil na frente dele e tal. Ele faz a cena perfeita. E aí, esse é um dos grandes problemas, que é a inteligência artificial vai acabar com a distinção entre realidade e ficção. Isso. Você não vai saber mais o que é real e o que não é real. Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar o seguinte, aí alguns analistas acham que aí tem uma grande arapuca. Os caras liberaram o uso da inteligência artificial para a população vai começar a fazer um monte de imagem que não existe, eles vão falar, cara, isso tá perigoso, você tá botando figura pública fazendo coisa que ela não fez, isso gera um caos. Então nós vamos impedir a população de usar a inteligência artificial e para poder usar e entrar na internet, o cara vai ter que ter uma biometria para ele provar que ele não é uma inteligência artificial e para, se ele fizer uma imagem fictícia que prejudique alguém, a gente conseguir chegar nele e punir o cara. Então a gente está partindo, talvez, para uma desculpa de que tudo precisa ser monitorado e controlado e não vai ter mais anonimato na internet, porque tem que saber o que está todo mundo fazendo, por causa da dificuldade com a inteligência artificial de separar o que é real do que não é real. Então isso pode fazer o mundo mudar completamente de uma hora para outra. Você entrar na internet, você tem que ter escanear a retina ou ter uma biometria mais aprofundada. Então isso aí é altamente preocupante. Agora, você hoje já tem, voltando para o meio militar, você já tem sistemas de defesa que estão automatizados, né? A máquina está tomando decisões, se precisa atacar ou não, se precisa sair ou não, se precisa recuar ou não. Então isso aí é preocupante, né? Cara, é bizarro, né? É bizarro. E assim, é ficção científica virando verdade. E como é que seria esse mundo aí, né, cara? Esse mundo onde a criatura supera o criador, né? Porque assim, o homem, ele tem a prepotência ali que ele é o fodão. E que não existe outro. Sou o topo da parada. Entendeu? Até na questão aí, OVNI, né? Sim. Ele entende, não, pô. Isso aqui tudo que tá aqui é nosso. Pô, não tem ninguém acima. E eu faço parte dessa camada aqui, porra, superior. E quem manda sou eu, pô. Exato. E aí, de repente, ele cria uma máquina e o momento que essa máquina vai sobrepor a capacidade dele e ele fica refém daqui. Cara, como é que é esse o mundo, cara? O cara tá criando uma cobra pra morder ele mesmo, né? É preocupante pra caramba. Mas é a questão do poder, né? Então, eu preciso ter a melhor inteligência artificial pra vencer o outro cara. Então, o negócio vai indo, vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai falar, peraí, vou trabalhar nem mais pra você, nem pro outro, vou trabalhar pra mim, meu irmão. Vocês que trabalham pra mim agora. Se chegar nesse ponto, ferrou, né, cara? Aí entra um assunto apocalíptico, porque parece que a Bíblia fala sobre isso. Entendeu? Cara, eu te perguntaria, né, como é que a Bíblia explica tudo isso que tá acontecendo, né, cara? Como é que a gente vai pegar em base bíblica esse momento, né? Então, a Bíblia fala que tem assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, você tem ali no lado do mal, em vez de ter Pai, Filho e Espírito Santo, você tem o anticristo, a besta e o falso profeta. São 3 também, né? A Bíblia, os estudiosos chamam isso de a trindade do mal, ou a trindade satânica. Só que a Bíblia diz que a besta, ela vai ter uma imagem. E essa imagem vai falar e gesticular por vontade própria e vai decidir quem vive e quem morre. Você fala, cara, como se fosse um robô, um ciborgue, que está decidindo quem está vivendo e quem está morrendo, tomando poder de tomador de decisão. Se assemelha muito a uma ideia de inteligência artificial isso. Um sistema que está ajudando o anticristo a dominar o mundo. Então parece que a Bíblia já tinha prenunciado essa questão, né? Então eu acho isso interessante pra caramba. Um outro aspecto que a Bíblia parece estar se cumprindo, a Bíblia diz que quando Deus derramar a ira dele sobre a humanidade, para punir os erros da humanidade, os poderosos da terra vão se esconder em cavernas embaixo de montanhas. Aí você vê o bunker lá do Mark Zuckerberg e tal, né? Fora os bunkers que o exército americano tem, né? Sim. Eles chamam isso de DUMB, DUMB, Deep Underground Military Bases, né? Bases militares no profundo do solo. Então você tá vendo a Bíblia se cumprindo ali claramente, né? E é nesse momento em que Deus, ele intervém. Parece que chegam alguns momentos na história, Deus chegou e falou, parou. Daqui eu não vou permitir passar, não.
Então parece que a inteligência artificial, você comparando a Bíblia com o que está acontecendo hoje, vai ser uma das coisas que vai fazer Deus novamente entrar na história e falar, parou, daqui para cá não dá para ir não. Se você perguntar qual foi a outra vez que ele fez isso, a Torre de Babel. A Torre de Babel tem uma história misteriosíssima, né? Porque Deus tinha mandado o dilúvio, aí morreu todo mundo, a não ser Noé e os 3 filhos, né? Sem, Cã, Jafé e as esposas, então 8 pessoas. Inclusive até na escrita chinesa, o desenho para dilúvio é um barquinho com 8 pessoas dentro, né? Exatamente o que a Bíblia fala, né? Que era Noé, Sem, Cã e Jafé, e 4 homens e as 4 esposas, né? Então, uma curiosidade. Para quem nunca estudou isso também, dilúvio é uma coisa que está em quase todas as culturas do planeta, né? Várias tribos indígenas têm essa história do dilúvio. E aí Deus mandou o dilúvio e depois que a humanidade estava se reconstruindo, ele falou assim, olha, não fiquem todos num único lugar, se espalhem pela terra. Vai cada um para um lado, povoem a terra. Só que aí um cara chamado Nimrod, ele falou, não, cara, quero ficar aqui. E aí eles ficaram num lugar que a Bíblia chama de Península do Sinar, que tem a ver com a Babilônia. Depois a Babilônia, hoje o Iraque, né? E aí, ali, segundo o historiador Flávio Josefo vai nos ajudar a entender no livro História dos Hebreus, o que eles fizeram? Pô, cara, a gente vai construir uma torre aqui tão grande que se tiver outro dilúvio a gente vai ficar tranquilo, entendeu? Nós vamos desobedecer a Deus e arrumar um plano para se proteger. Se ele alagar tudo, a gente está lá no alto. Inclusive, um dos planos também era criar uma torre tão alta que eles conseguissem chegar no trono de Deus e matar Deus, para se vingar do dilúvio. E aí tem uma brincadeira com o nome da Torre de Babel, porque Bab é torre e El é Deus, né? Então era Bab, El, a torre de Deus. Aí Deus falou, não, você não é torre de Deus não, você é Babel. Babel, se você junta as duas palavras, em vez de ser torre de Deus, é confusão. Aí ele falou, isso é a confusão. E a Bíblia fala, aí que a Bíblia tem um trecho misteriosíssimo. A Bíblia fala assim, desçamos e confundamos a língua deles, porque se eles conseguirem concluir esse projeto, não vai ter nada impossível para eles. Aí Deus entrou e parou. Parece que com a inteligência artificial vai ter que acontecer isso também. Caraca, parou. Olha só, para quem tem essa fé e acredita que o Criador tem o controle total... Ali. Isso. Porra. Faz sentido. É menos mal. É coerente, né? É menos mal, né? Tá um pouco bom, né? Tipo, eu acredito no Criador. Eu tô salvo aí, né? Exatamente. Eu tô buscando a minha salvação. Ele vai chegar aqui. Aí. Não. É o moleque que tá na escola ali, tem o irmão mais velho. Isso, né? O irmão garante ele. Ele tá tranquilão, ele entra em todas. Porque no final, o irmão mais velho, junto com os amigos, vai garantir. Agora... O cara que cria a inteligência artificial, o cara que quer dominar o mundo, sim, ele não parte dessa premissa, né? Ele não deve ter essa temência a Deus, ele deve ter a ideia da Torre de Babel, a ponto de falar assim, meu irmão, quem é Deus perto da gente? Né? Ou então ele quer dar um checkmate em Deus, né? Mas se ele só ousa, se ele só tem a ousadia de pensar isso, é sinal que ele já não reconhece Deus como eu e você. Ele acha que é possível você... Se pegar ele no pulo ali. Concorda? Dá um olé nele. Ele não tá no nosso time. Ele tá achando o seguinte, meu irmão, tipo assim, na cabeça dele, sim, quem é Deus perto do que eu posso fazer? Se eu fizer um projetinho bem feito, eu pego ele. Não é? Não deu certo lá atrás, mas agora pode dar. Pode, agora tá mais. Lá atrás não tinha eu, né? O cara pensa assim. Agora eu entendi melhor. Não tinha o meu brinquedinho aqui, né? Isso. E aí, irmão? Uma loucura isso. Loucura, né? Total. Então, eu tendo a... Quando eu converso com a galera, assim, diferenciada, né? O cara que gosta de ciência e tecnologia, sobre Deus, eu falo assim, cara, eu não penso em Deus como um velho sentado na rede, tomando água de coco, falando, assim, vou mandar um dilúvio. Eu imagino um programador, pô. O cara, um cientista, o cara chegou e programou o universo. Pô, o universo é uma programação, pô. Você fala, como assim, Daniel? O universo tem leis e por trás dessas leis tem cálculos e equações matemáticas, pô. Um cara vencedor do Nobel de Física, que é o Roger Penrose, se você estuda a obra dele, você vai perceber isso. Ele fala que antes de ter o universo, tem que ter uma base matemática que faz o universo poder funcionar, com as regras e lei da gravidade, as leis da física quântica e tal. Aí você pergunta, pô, quem que programou isso? Não existe nenhum código de programação sem um programador, pô. Sim. O código de programação é um negócio, você tira uma letra e estraga o código todo. Ele tem um nível de organização enorme, né? E o universo, ele não começou caótico e foi se organizando, porque para ele existir já tinha que ter essa base desse código. Então eu vejo Deus como esse programador. E os caras que estão tentando ir contra o grande programador são os hackers que estão tentando dar uma olhada nele, né? Então eles estão criando alguns códigos lá, alguns vírus ali, que eles estão tentando ver se pega ele. Mas não vai conseguir pegar, porque o cara é o hacker dos hackers, né, meu irmão?
Então, quando a galera não crê muito em Deus como uma figura espiritual, eu tento ir nessa ideia da programação, né? Que é o que ele consegue visualizar. Pra poder fazer sentido pra ele. A crença dele. Porque você fala, cara, e se tem um cara, um gênio gigantesco aí que programou esse universo? Isso não é impossível, é possível, pô. A inteligência artificial pode criar um outro universo se eles entenderem como é que isso funciona, pô. Sim. Se ele chegar com QI de 1 bilhão, pô, ele vai conseguir, pô. Exatamente. E aí, se o cara não entende na questão espiritual que Deus é o criador de tudo, tá no controle. né? Que é um velhão lá, barbudo. Não, eu digo o seguinte, o ateu, né? O cara que entra na questão ali, cara, não dá pra provar Deus, não dá pra provar a ciência, por exemplo. Sim. Essa tua discussão tem analogia aí, né? A forma como você construiu o raciocínio, o cara para pra pensar. Sim. Eu não sei, mas eu vou me dizer o seguinte. Meu irmão, você tá quanto tempo desenvolvendo essa inteligência artificial aí? Já 20 anos? E você é o bambam, o picão, que tá 20 anos. Aí. Meu irmão, pode ter um programador lá que já programou a gente. Que tá só 2.000 anos, muito mais que isso. A gente tá no jogo dele. Se a tua tá com QI de 600, a dele tá com 1 bilhão. É isso aí. Quem é tu? Imagina o QI infinito. É isso, cara. Sinistro, hein? E aí, dá pra você interpretar até a batalha espiritual nesse sentido. Por quê? Batalha espiritual entre o bem e o mal, né? Tipo exorcismo, né? Expulsar demônio. Por quê? Você pensa assim, cara, até então a gente achava que a inteligência só existia no cérebro, né? Ou na base do carbono, né? Na base orgânica. Sim. Mas com a inteligência artificial, você vê que ela pode estar no silício também, né? Ou que a silício é a base da computação. Ou na nuvem também. Ela não precisa estar no sistema orgânico de carbono, como somos nós. Então pode ser que os anjos sejam inteligências artificiais que funcionam no vácuo, sei lá, etéreo, entendeu? E essa inteligência artificial, quando consegue hackear o corpo de alguém, aí é a possessão. Possui o cara. É como um hacker que domina o computador. Ele fala, agora eu dominei, meu irmão. Esse hardware é meu. Entendeu? Então, é uma batalha de hackers, né? Caralho, irmão. Dá pra interpretar por esse caminho, pô. Às vezes o anjo é uma inteligência artificial, pô. É mais fácil... Eu não sei se é porque tá mais próximo de tudo que eu tive de conhecimento até hoje, do que me foi ensinado. Entendi. Mas é mais fácil acreditar na questão espiritual. É mais fácil, claro. É bem mais simples. Isso é pra pegar o cara que acha que o espiritual é palhaçada, mas gosta do tecnológico. Porque faz sentido no tecnológico também, né? Sim. Isso tá num filme, por exemplo, o Tron. O Tron, o Legado, é um filme que o cara era um gênio, aí ele criou uma realidade virtual, só que aí o que ele fez? Ele se transferiu pra dentro dessa realidade. E dentro dessa realidade ele é Deus, pô. Ele que criou, ele é todo poderoso. E a galera lá de dentro acha que ele é Deus, porque foi ele que criou aquele mundo e ele tem todo o poder, pô. Aí eu pergunto, e se Deus não é isso? É o cara que criou a parada e falou, eu que mando, eu que criei, pô. Às vezes tem outros mundos com outros deuses também, não sei, pô. Esse aqui tem um cara que manda, pô. Vai ver que tenta tirar ele do poder aí pra ver. O cara tem todo o controle, pô, conhece todos os caminhos e tal. A história é interessante pra caramba desse filme.